Crianças, você pode se assentar, viu? Toda a igreja se assente e as crianças podem ir para as suas salas e nós vamos abençoar dizendo: eu te abençoo com toda sorte de Amém, queridos. Então, eu queria que você tomasse o seu lugar e pudesse ficar bem atento agora a alguns avisos que nós vamos dar. Amém? Amém, queridos? Aleluia. Primeiro eu quero dar um testemunho a respeito do culto rosa de sexta-feira. Meninas, foi tremendo. Meninos também, foi tremendo o culto rosa. Nós tivemos um testemunho assim que impactou muitas nossas vidas. Nós tivemos aqui 121 mulheres e 22 visitantes. Aleluia! E foi assim algo maravilhoso, um mover lindo, uma unção que estava neste lugar. Quantas mulheres estavam aqui? Amém! E nós tivemos aqui, né, a primeira ministração do nosso coral feminino. Glória a Deus. Cadê os meninos do coral? Aleluia! E o nome do nosso coral é Rosa de Saron. Aleluia! Deus é bom. Então, eu queria deixar esse testemunho e na próxima primeira sexta-feira do mês de abril tem mais culto rosa. Se você não veio, dá tempo de você estar participando aí, se programe para que no próximo culto rosa você esteja conosco, amém? Os meninos hoje de manhã estavam falando que eles vão programar também o culto azul. As mulheres sempre têm que sair na frente, né? Queridos, é o seguinte, nós estamos com alguns produtos novos no stand IBA. E eu quero te pedir que você abençoe esse ministério. Ninguém ganha, o lucro não vai para ninguém. E 100% do lucro é destinado para o caixa da igreja. Nós estamos com alvos. E também, por que nós temos esse stand IBA? Para abençoar você. E eu quero te dizer que eu tenho visto o preço das livrarias aqui da cidade e o nosso preço ainda está mais em conta. Então é fácil acesso para você e também você está aqui abençoando esse ministério, amém? Então nós temos o livro do pastor Lucinho Barreto, o Manual de Sobrevivência para o Jovem Cristão, DVD Creio, o novo DVD do Diante do Trono, Aline Barros e Companhia 3, DVD também. Alguns livros do pastor Márcio, creia que a sua bênção vai chegar. Deus deseja restaurar a sua vida, preparado para vencer, a imagem de Cristo, transformados de glória em glória. Estabeleça o tamanho da sua colheita. É você que estabelece o tamanho que você vai colher. Qual o tamanho da sua colheita? Não é Deus, é você. Amém? Protegidos pela fé para viver a vitória. E alguns CDs, o novo CD da Bruna Carla, Aceita o Teu Chamado. Novo CD do Kleber Lucas, Profeta da Esperança. Novo CD do Fernandinho, Teus Sonhos. Gateway, essas canções que nós temos cantado aqui, novas, fazem parte desse CD. Glória a Deus, do Diante do Trono. Novo CD Creio, do Diante do Trono. Novo CD do Ao Cubo, Um por Todos, para quem gosta de hip hop. E, queridos, eu quero indicar esse livro, Seu Nome é Jesus, do Max Lucado. É um livro encantador, encantador. É um livro lindo, é um excelente livro para dar de presente. E você vai abrindo as páginas e você vai ficando assim, é uma leitura maravilhosa, você não quer parar de ler. Ele é lindo e vale a pena ter esse livro, amém? Então, eu já vi lugares vendendo a R$34 aqui em Uberlândia. E nós estamos vendendo ele a 22. Nós também estamos
lendo como igreja o livro 30, 60 e a 100 por 1 do John Avanzini. Amém? O nosso pastor que está indicando essa leitura para nós. Então, você pode passar no stand IBA, adquirir. Se não tiver o livro, você vai pedir, faça o seu pedido ali do livro e quando chegar você será comunicado. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Diga para a pessoa que está do seu lado assim, só vai melhorar. Eu quero melhorar esse púlpito aqui, então deixa eu ver se eu consigo. Algum diácono aí me ajuda aqui. Aí. Ficou bonito? Resolveu? Ficou bonito ou não, queridos? Culto de Santa Ceia, tem duas coisas que acontecem aqui. Além daquelas sobrenaturais, espirituais, o pastor sempre vem com uma gravata vinho, que é sugestivo ao cálice. Você pode ter certeza, não é superstição. Eu sou botafoguense, mas eu não sou supersticioso. Mas eu escolho a melhor gravata ali, de cor vinho assim, para estar assim a rigor, e o púlpito aceso assim, né? Amém? Fala assim para o seu irmão, para Jesus o melhor. Que tem gente que fala assim, pastor, que bacana. Fala assim, para Jesus o melhor. Não é verdade? A gente faz tanta graça para muitas situações assim, né? E eu creio que para Jesus a gente deve fazer assim tudo, porque Ele fez tudo por nós. Eu queria honrar a vida dos nossos visitantes que estão aqui nessa noite, que alegram o coração de Deus. A Maria, que foi convidada pelo Luiz Henrique, faça assim por favor, Maria. Amém, Deus abençoe a senhora, seja bem-vinda em nome de Jesus. E essa irmã Zilda já está recebendo ali com o calor, né, dos amorosos. A irmã Neuzita é convidada da Maria Gorete e da Elaine. Neuzita, amém, glória a Deus por sua vida. Tivemos lá na terça-feira, conhecemos a irmã, que Deus abençoe, seja bem-vinda em nome de Jesus. Também a Mara Rúbia, que isso já não é a primeira vez, né? Já é a segunda vez, mas seja bem-vinda em nome de Jesus. Está aqui com o nosso irmão William, homem de Deus. Deu um testemunho maravilhoso aqui quinta-feira e ele vai dar mais testemunho, né? Que não terminou. São vários testemunhos. O Eberson e a Adriana. O Eberson, amém. Adriana, Deus abençoe. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Queridos, que vocês possam estar na liberdade, porque onde o Espírito de Deus está, nesse lugar há liberdade. Hoje é Santa Ceia, é um momento especial, um momento como nós ouvimos aqui durante os louvores e as mensagens contidas dentro do louvor, da adoração, dos cânticos, elas estão totalmente conectadas com essa mensagem. E eu estava ouvindo, né, a dirigente do louvor, a Deise, falando que é momento de arrependimento. Nessa última canção, Preciso de Ti, né, nós passamos a entender que nós precisamos nos arrepender, nós precisamos do Senhor, nós precisamos ter uma disposição no nosso coração de mudar as nossas decisões, segundo as decisões do Senhor para nós. E mediante a isso, Deus tem me incomodado a ministrar essa mensagem. Aprove a Deus que fosse nessa noite. E a mensagem significa flertando com o pecado. E essa mensagem, na verdade, é uma mensagem que nós vamos citar vários textos e vamos falar também daquilo que Deus espera de nós, daquilo que Deus espera que façamos para começar a haver um avivamento na nossa vida.
Muitas vezes nós queremos que o barco ande, a roda gire, mas nós às vezes não queremos ter mudança dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, coisas que nós precisamos realinhar segundo a palavra de Deus. E uma das coisas que eu tenho aprendido nessa caminhada também, é que o arrependimento gera algo bom para nós. O arrependimento gera crescimento, o arrependimento gera mudança, e nós ficamos cada vez mais parecidos com Jesus, à medida em que nós nos arrependemos. E às vezes nós nos colocamos numa capa de religiosidade, esquecemos que a cada momento nós precisamos ser confrontados com a palavra, e essa palavra tem que gerar algo novo na nossa vida. A Bíblia diz que nós andaríamos, depois do novo nascimento, em novidade de vida. Então cada momento da nossa vida, temos algo novo, temos algo diferente. E uma das coisas terríveis que acontece é quando a pessoa, ela não percebe isso, ela começa a ficar num estado assim, de insensibilidade com o pecado, insensibilidade com as coisas que ferem o coração de Deus. Às vezes ela até, diante dos homens, quer aparentar uma falsa piedade, uma falsa religiosidade, mas não se preocupa com o coração de Deus, e não deve ser assim conosco, amém? Por isso eu quero que você feche seus olhos novamente, curve a sua cabeça. Nesse momento, nós vamos orar, e eu, em nome de Jesus, quero declarar que a sua mente está totalmente receptiva à palavra do Senhor. Senhor, nós pedimos nessa noite, que mais uma vez o Senhor venha ministrar a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração e ao nosso espírito. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar nesta noite, usa a boca do teu servo, venha Deus trazer mais uma vez a ação do teu Santo Espírito, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Pai, que haja verdadeiro, genuíno arrependimento no nosso meio, que a palavra do Senhor venha nos confrontar nesta noite, e que nós não deixemos, Pai, para amanhã, nós não venhamos a protelar, Deus, decisões que devemos tomar hoje, mudar a nossa vida hoje, decidirmos hoje, estar no centro da Tua vontade, e experimentarmos essa vontade, que ela é boa, perfeita e agradável. Deus, que o Senhor venha nos conduzir, e que cada texto, cada versículo, cada palavra liberada, venha ser como aquela chuva do Senhor, aquele orvalho do Senhor, que cai sobre a terra e não volta para o céu, ó Deus, sem antes irrigar essa terra, fazer com que a semente ali lançada venha a ser frutífera, ela seja fecunda e venha produzir fruto de um verdadeiro arrependimento. Deus, mais uma vez eu te agradeço pelo privilégio de estarmos na tua casa, em nome de Jesus. Todos digam amém. Diga glória a Deus. E por que é importante nós falarmos do pecado, pastor? Tem tanto outro assunto melhor para falar, porque falar sobre o pecado nos remete à cruz. Falar sobre o pecado é para que nós nunca nos esqueçamos da cruz. É interessante que hoje nós vamos celebrar a ceia, e a ceia, ela é um memorial da morte de Jesus, morte de cruz. Lá em Filipenses 2:8 diz que é morte de cruz. E por que Jesus foi à cruz, senão para nos redimir, nos trazer remissão dos nossos pecados? É interessante também notarmos que a Bíblia ela diz, lá em Romanos, no capítulo 3, verso 23, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Então não há ninguém aqui que possa dizer: não, pastor, essa palavra não é para mim. Diga: essa palavra é para mim. Então, em nome de Jesus, toma posse dela para você nessa noite. Não fique pensando naquela pessoa que não veio hoje,
Não fique pensando no seu cônjuge, na sua esposa, no seu esposo, no seu filho. Não, pense na sua vida agora, que vai ser alcançada por essa palavra maravilhosa. A Bíblia também diz, preste atenção, a Bíblia também diz, se todos nós pecamos, carecemos da glória do Senhor. A Bíblia também diz que o salário deste pecado, o qual está na carne, é a morte. Diga, o salário do pecado é a morte. Então, se todos pecaram, e o salário do pecado é a morte, logo nós estávamos mortos. Se o salário do pecado é a morte, diz a Bíblia que todos nós pecamos, então nós podemos entender que todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Abra comigo lá em Colossenses capítulo 2, verso 13 ao 15. Colossenses capítulo 2, versículo 13 até o 15. Colossenses 2, 13 a 15 diz assim: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Eu acho que só algumas pessoas aqui ouviram isso. Triunfando deles na cruz. Amém? Então aqui Paulo está dizendo que nós estávamos mortos nas nossas transgressões, na incircuncisão da nossa carne. Paulo está dizendo que nós estávamos mortos nos nossos delitos, pecados, com o coração incircunciso, ou seja, ainda não tínhamos uma aliança com Deus. Mas Ele, em sua plenitude de amor e graça, nos alcançou. Amém? Jesus te alcançou, querido? Amém. E a Bíblia diz que Ele perdoou alguns pecados, é verdade? Não, a Bíblia diz que Ele perdoou todos os nossos delitos. Quantos pecados Ele perdoou? Só todos. Amém? Só todos. Fala para o seu irmão assim, apenas todos. Ele cancelou o escrito de dívida. Tinha uma dívida? Tinha. Todos pecaram, carecem da glória de Deus, o salário do pecado é a morte. Nós tínhamos uma dívida de morte. Ele cancelou o escrito de morte, o escrito de dívida que era contra nós. Só que como que ele fez isso? Ele fez indo para a cruz, porque lá ele removeu inteiramente o pecado, e ele encravou na cruz. E aí, com esse ato, Jesus então triunfa sobre principados e potestades, triunfa sobre eles. E por isso que nós podemos viver em vida triunfando também sobre os demônios. Por isso que em vida nós podemos triunfar com Cristo sobre o pecado, porque Ele despojou, Ele tomou tudo aquilo que o diabo havia roubado, que os demônios haviam roubado. Ele despojou principados e potestades publicamente, e expôs os demônios, principados e potestades, Ele expôs, a Bíblia diz, ao desprezo, triunfando sobre eles, na cruz. Ou seja, hoje você não foi projetado por Deus a partir do novo nascimento, para ser vilipendiado, para sofrer ignomínia, desprezo, descaso.
Algumas pessoas falam, pastor, eu estou passando vergonha. Não é para passar vergonha mais a partir de hoje, a partir dessa revelação na sua vida. Quem tem que passar vergonha é o diabo e os seus anjos caídos lá. Porque Jesus já triunfou, isso já aconteceu. E a Bíblia diz que ele expôs publicamente. Ele despojou principados e potestades, ou seja, ele tomou de volta aquilo que o diabo havia roubado. E ele expôs esses demônios, essas castas, à vergonha, ao desprezo, triunfando deles na cruz. Por isso é importante nós falarmos sobre o pecado, porque o pecado, como eu falei, nos remete à cruz. Agora veja bem, o interessante é que Jesus, ele se fez pecado por nós. Quando nós falamos de pecado, nós temos que entender, de uma vez por todas, que ele, Jesus, o Santo de Deus, o Cordeiro Santo de Deus, puro, sem mancha, sem mácula, sem pecado, a Bíblia diz, lá em 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Porque houve então um ato de justiça. Nós tínhamos que morrer. Ele se interpôs e falou: não, eu vou morrer por eles. Então a justiça foi feita, porque Jesus morreu por mim e por você, para que nós nele fôssemos justiça de Deus. Diga: eu sou justiça de Deus. Amém? Também lá em Gálatas 3:13, Paulo também escreve dizendo: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio o quê? Maldição. Ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque nós tínhamos uma maldição sobre nós por causa do pecado, mas ele chamou para si, porque ele nos amou e ele nos ama. Amém? Diga: ele me ama. E aí ele continua nesse texto, ele dizendo, fazendo referência ao Velho Testamento, dizendo: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então ele foi para a cruz, ele foi para o madeiro, exatamente para que se cumprisse as escrituras, para que ele pudesse assumir então o pecado, a maldição, a dívida que pairava, que estava sobre nós, e ele nos desse liberdade, libertação do pecado e da morte. Diga assim: eu sou livre. Queridos, portanto, Cristo assumindo o nosso pecado, ele foi à cruz para que o pecado fosse condenado na carne. É interessante isso. Nós vamos citar daqui a pouco um texto que foi também, a palavra é linda, né? Como que a gente percebe por que o pecado, ele é próprio nosso. Tudo bem, tem o pecado original, o pecado adâmico, mas nós vemos no texto também Paulo dizendo que também por causa da carne nós estamos mortos, mas por causa da justiça o Espírito é vida. Então é interessante que Jesus, ele foi para o madeiro, ele foi para a cruz, para mortificar a carne. Se o pecado está na carne, então eu vou levar a minha carne para o madeiro, tomar a maldição sobre mim, para que essa carne seja condenada, o pecado seja condenado na carne. Por isso Jesus foi moído por mim e por você. Por isso Jesus foi traspassado, por causa do nosso pecado. Olha só o que diz também Romanos capítulo 8, verso 3, Romanos 8, 3, diz assim, Romanos capítulo 8, verso 3, quantos estão acompanhando aí? Dá um glória a Deus bem alto para o Senhor Jesus. Abra o seu coração, viu, querido? Nós estamos falando de pecado.
algo muito importante, principalmente nos dias de hoje, não era sem importância antes, muito menos hoje. Romanos 8:3 diz assim: porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Ou seja, a lei, ela veio para dar visibilidade ao pecado, porque antes de vir a lei para a humanidade, para o homem, ele não sabia que determinadas coisas eram pecado, eram coisas que eram desaprovadas por Deus. Quando a lei, então, ela é estabelecida, era para mostrar exatamente isso, para dar visibilidade ao pecado, não apenas isso, mas para apontar para Cristo, porque o fim da lei é Cristo, não é que é o the end, game over. O fim da lei é a finalidade da lei. A finalidade da lei também, além de revelar ao homem acerca do pecado, foi também mostrar que havia uma ponte que poderia nos ligar de novo a Deus, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Diga: Jesus é o meu Salvador, e eu não abro mão dele. Então esse texto está falando mais ou menos isso. Ele está falando então que a lei, ela era impossível porque ela estava enferma pela carne. Porque toda a vez que o homem se esforçava pela carne em obedecer à lei, ele tropeçava em um dos mandamentos. E a Bíblia também, principalmente no Velho Testamento, Paulo cita no Novo, fala que maldito é todo que não cumprir uma das leis, um dos ordenamentos do Senhor. Então veja bem, e precisava lá o sacerdote repetidamente ir lá para fazer o que? Purificação dos pecados dele mesmo, do povo, ano após ano, e isso não findava. Agora esse mesmo texto que fala então que a lei estava enferma pela carne, fala também que Deus enviou o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Ou seja, Jesus, ele veio, ele sendo Deus, ele veio e ele assumiu a forma humana. Ele ficou limitado àquilo que nós estamos limitados hoje, pela fome, pela sede, pelo cansaço, pela fadiga. Jesus transpirava, Jesus tinha necessidades fisiológicas. Então o próprio Deus se fez carne, em semelhança à carne pecaminosa, para que o quê? Para que Deus, no seu propósito grandioso, mostrasse ele o caminho da cruz, e ele escolheu a cruz por mim e por você, porque ele, vindo em carne, a semelhança da carne pecaminosa do homem, ele se interpôs, falou: não, se a carne, o pecado está na carne, eu vou levar a minha carne, que não conheceu o pecado, mas se fez pecado por todos, lá na cruz. Isaías 53 fala também, você conhece o texto, Isaías 53, 5, diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre... Então o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. E continua o texto dizendo: e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sabe, você foi sarado. A sua carne estava enferma por causa do pecado, e a sua carne ia te levar para a morte. Aí Jesus, ele entra na história, ele vai para a cruz, ele se sacrifica, um sacrifício espontâneo, voluntário, porque ele, sendo o autor da vida, ele mesmo a deu, ele mesmo entregou a sua própria vida. E olha bem, a Bíblia diz aqui também em Isaías 53, por causa das pisaduras, do sofrimento dele, nós fomos sarados. Ou seja, sarou a nossa alma, sarou o nosso coração, sarou a nossa vida. Sabe, porque a enfermidade na carne do pecado mortifica o nosso corpo. Por causa do pecado, o nosso corpo está morto.
Mas quando Jesus entra na nossa vida, na nossa história, então nós passamos a ter vida. Nós passamos a ter, o nosso espírito é vida, Paulo diz. Por causa do nosso pecado, o nosso corpo está morto. Diga assim, por causa do meu pecado. Diga, por causa do meu pecado, o meu corpo está morto. Mas diga assim, mas por causa da justiça, o Espírito é vida. E esse Espírito, no texto, ele é em inicial minúscula. Não é o Espírito Santo. Se fosse o Espírito Santo, estaria o E maiúsculo. O Espírito, o seu Espírito. Então, se o seu corpo, por causa do pecado, está morto, por causa da justiça de Deus, o Espírito é vida. O Espírito é vida. Você tem vida dentro de você, querida. Porque quem não tem Jesus não tem vida. Quem não tem o Espírito Santo não tem vida. É apenas uma alma vivente. Agora quem tem Jesus, quem tem o Espírito Santo, ele tem vida. Agora o que isso tudo nos remete nessa noite? Nos remete a termos uma vida segundo aquilo que Ele conquistou para nós. Diga assim, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Amém? Ele conquistou tudo isso para você e para mim. Ele nos amou, Ele se entregou, Ele nos deu vida. Quando nós estávamos ainda mortos em nossos pecados e delitos, Ele nos deu esperança, Ele nos fez triunfar sobre as hostes espirituais. Então tudo aquilo que Ele conquistou é nosso. Então Ele diz para você nessa noite, então pare de flertar com o pecado, pare de andar deliberadamente no pecado. Ele está falando para a igreja hoje, para mim, para você, pare de me crucificar novamente. Pastor, tem jeito de fazer isso? Hebreus 6,6. Hebreus 6,6 diz que aqueles que uma vez receberam a boa palavra, quando eles deliberadamente estão pecando novamente, eles estão como se crucificando a Jesus para si mesmo, novamente. Então nós temos que parar. Se nós recebemos a boa palavra de Deus, nós recebemos os oráculos do Senhor, temos recebido essa vida nova, essa transformação na nossa vida, e isso deve gerar em nós um comportamento diferente, de arrependimento. Jesus está dizendo, pare de ser imaturo. Lá em Hebreus também no capítulo 5, no verso 12 e 14, diz assim, resumidamente, vocês deveriam ser mestres, discernindo, lá no verso 14, entre o bem e o mal. Mas o autor dos Hebreus fala, mas eu tenho que dar leite para vocês. Vocês que receberam os oráculos de Deus, ou seja, a palavra de Deus, vocês deveriam estar fazendo e acontecendo, sendo mestres, correndo, tirando, desembaraçando de todo o peso do pecado que tenazmente te assedia. E no entanto vocês estão como meninos imaturos, precisando pregar novamente as bases do arrependimento. Queridos, então nós temos que crescer, nós temos que abrir mão de vida pecaminosa. E mais uma coisa que Jesus fala para você e para mim hoje, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Terceira frase que Jesus fala para nós hoje, pare de colocar sua salvação em jogo. Vou repetir, pare de colocar sua salvação em jogo. Às vezes nós achamos que Jesus vai voltar, um dia Ele vai voltar. Nós não sabemos quando Ele vai voltar. Nós não sabemos se Ele vai voltar hoje à noite, se nós não vamos dar nem a bênção apostólica nesse culto. E nós muitas vezes não queremos nos arrepender, achamos assim, não, isso vai se resolver, o tempo vai resolver.
E Jesus está te falando: pare de colocar a sua salvação em jogo, porque um passo para a apostasia espiritual. O que é apostasia espiritual? É a perda da salvação, exatamente a insensibilidade ao pecado. Quando eu me julgo assim muito, espiritual, e não me deixo ser confrontado com as verdades da palavra, não estou mais sensível, suscetível à voz do Espírito Santo que diz: olha, você que ainda não pediu perdão, vai e peça perdão para essa pessoa. Você que ainda não perdoou aquela pessoa porque você se julga mais importante ou mais espiritual com a razão, vai lá e libera perdão sobre aquela pessoa. Quantas coisas nós temos deixado e protelado, e a voz do profeta, a voz de João ecoa até os nossos dias nessa noite, dizendo: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Ao vencedor. Quem é o vencedor? Aquele que está em Cristo, aquele que tem podido ouvir a voz do Senhor, andando em seus passos, não aquele que tem sido derrotado, tem ficado em desprezo, e tem colocado também o Evangelho como escárnio para as pessoas. Aquele texto que eu citei lá de Hebreus 6, lá naquele contexto fala também que as pessoas que assim procedem, elas colocam também Cristo a ignomínia. Então nós temos que entender que o livro da vida está lá. Jesus não quer apagar o seu nome do livro da vida. Aliás, ele está lá escrito com o sangue dele. Mas não é a escolha de Jesus, é a nossa escolha que faz a diferença nesse caso. Porque você já aceitou Jesus, ou se não, vai fazer essa decisão hoje. Ou você que está afastado, vai voltar para Jesus hoje, porque Ele não quer te perder, Ele te ama. Esse texto de Apocalipse, capítulo 3, verso 5, ele faz também uma contextualização no Salmo de número 69, no verso de número 28, e lá fala assim: sejam riscados do livro dos vivos. E às vezes nós colocamos a nossa vida eterna a perder. Nós fazemos uma barganha louca. Eu queria que alguém me explicasse como que alguém pode trocar 70, 80 anos em média que um ser humano vive no Brasil. Como que troca 70, 80 anos em média que nós vamos viver aqui, que é a média de vida, expectativa de vida de um brasileiro, troca esses limitados anos por toda a eternidade. Eu queria que alguém me explicasse isso. Não pode ser assim. E eu estou falando isso, sabe por quê? Porque nessa escada apóstata, ou seja, essa escada de apostasia, de perda da salvação, ela é perigosa por causa da insensibilidade. Ela é perigosa porque eu acho que nada vai acontecer. É perigosa porque eu não me deixo ser conduzido pelo Espírito. Eu peguei uma frase interessante de Peter Marshall. Ele fala assim: é melhor eu falhar em uma causa que será bem sucedida no final, do que ser bem sucedido em uma causa que fracassará no final. Vou repetir: é melhor eu falhar em uma causa que será bem sucedida no final, do que ser bem sucedido em uma causa que fracassará no final. Ou seja, muitas pessoas hoje estão ali na causa do trabalho, na causa disso, na causa daquilo, na causa do seu bem-estar, dos prazeres dele nessa vida, estão esquecendo da causa do Evangelho, estão esquecendo da vida com Deus, estão esquecendo de lavar suas vestiduras no sangue do Cordeiro, estão esquecendo de se arrepender, estão esquecendo de pedir perdão, de perdoar, estão esquecendo de buscar santificação, santidade. E aí, essa causa que no primeiro momento parece ser bem sucedida, porque às vezes você olha assim, a pessoa parece estar bem, parece estar feliz, mas ela no final vai fracassar, não tem dúvida.
Como nós cantamos, distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. E sabe a única coisa que me faz separar de Deus? A Bíblia fala que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas fazendo uma exegese desse texto, fazendo, contextualização, existe uma coisa que pode nos separar do amor de Deus. Do amor, não, porque Ele vai continuar nos amando, mas pode nos separar de Deus. Sabe o que é? O pecado. A Bíblia fala que os seus pecados é que fazem separação entre mim e ti. Algo que nos separa de Deus chama-se pecado. Não brinque com Ele, não flerte com Ele, não subestime essa situação na sua vida. Para de pecar. Pode parar? Daqui a pouco nós vamos entrar, pode. Quando? Hoje. Achei interessante, quinta-feira, já ia falar pastor Gênison, mas em nome de Jesus, você recebe aí, né, querido? Ministrou aqui quinta-feira uma mensagem tremenda. Se você puder acessar no site ou comprar a mídia, você vai ser grandemente edificado. E o mais interessante é que aquela palavra foi encharcada com o Espírito Santo, de tal sorte que quando ele terminou a mensagem, falava sobre finanças, falava sobre fidelidade também. E a gente fez aqui uma oração final, e eu fiquei sabendo, não sei quem é a pessoa, também não falaria para preservar, e se ela um dia quiser dar esse testemunho, o púlpito está à disposição. Mas essa pessoa, depois da mensagem que confrontava sobre a fidelidade nos dízimos, ela, depois do culto estar terminando, ela procurou um dos diáconos e falou assim: a partir de hoje eu quero ser dizimista fiel. É assim que acontece quando nós somos confrontados com as verdades bíblicas, com os princípios de Deus. Quando nós decidimos não pecar mais, não é amanhã, não, quando estiver tudo bem, não, daqui um ano, quando mudar a moeda brasileira, quando o Brasil sair, não, é quando o Espírito de Deus, Ele me impacta, porque eu tenho a vida de Deus em mim, aí eu fico averso a toda e qualquer situação de pecado na minha vida, e isso dói tanto, que eu não quero isso mais para mim. E aí eu corro logo para deixar aquela situação. Eu não fico barganhando, eu não fico flertando com o pecado. E isso nós precisamos aprender. Então, queridos, essa mensagem impactou em uma área da pessoa que estava o quê? Pecando. Aí eu ouvi outro testemunho lindo que o Gênison me contou, que diz que lá na célula dele, uma criança, não sei se foi não foi na célula que ele supervisiona, uma criança, um adolescente, falou para a mãe dele, estava aqui quinta-feira, ouviu a mensagem, falou assim: olha mãe, eu ouvi a mensagem, acho que a mãe não estava, né? A senhora devia estar lá, mas uma coisa eu decido, que quando eu começar a trabalhar, tiver o meu salário, eu quero ser um dizimista fiel. Um adolescente. Então, se Deus está falando com os pequeninos, querido, não feche o seu coração, não. Não feche o seu coração. Qual área da sua vida? Eu não sei, mas o Espírito Santo sabe. E quantas vezes o Espírito Santo está te dizendo e você não está dando ouvido? Quer flertar? É uma troca insana. Eu não troco a minha salvação por nada. Eu não troco as minhas moradas celestiais, Douglas, por nada. Eu não troco, sabe, o meu Jesus por nada. Sabe, você é a menina dos olhos de Deus. Deus te quer ver lá. Ele está preparando morada. Ele vai fazer chamada lá. Ele quer chamar o seu nome. Aleluia. Jesus está dizendo: viva sem pecado. Como eu falei, a lei, ela veio para dar visibilidade ao pecado, a graça para nos salvar de suas consequências e mostrar que podemos viver sem ele. Vou repetir, a lei veio para dar visibilidade ao pecado, para mostrar: olha, isso é pecado. Mas a graça para nos salvar das consequências dele.
e nos mostrar que podemos viver sem Ele. Amém? Diga assim: eu posso e eu vou viver sem pecado. Amém, igreja? Olha só o que diz os textos, se você estiver anotando, para que você encha seu coração de fé, para que você não deixe a voz do inimigo falar: o pastor Ricardo está dizendo. Não. O pastor Ricardo está sabendo de alguma coisa. Não, eu não uso o púlpito para pregar para uma pessoa, eu uso o púlpito para pregar para a igreja, porque Deus me chamou a pregar para essa igreja. Agora, se você quiser receber, você recebe. Agora, se você quiser pensar que é para outra pessoa, você vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Eu quero receber e sair diferente. Alguém aqui mais quer sair diferente dessa igreja? Então note o que diz na Romanos capítulo 6, verso 6. Romanos 6, 6, aleluia. Oh, Espírito Santo, aleluia. Não sirvamos o pecado como escravos. É uma das partes do versículo, eu só coloquei uma delas aqui. Não sirvamos o pecado como escravos. Lá em Romanos 6, 11 diz: considerai-vos mortos para o pecado. Romanos 6, 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Romanos 8, 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Você quer mais versículo, queridos? Ou seja, nós não podemos viver servindo, não vivamos servindo o pecado como escravos. Tem gente que está escravo do pecado. Cristo te libertou para você ser livre. Cristo te libertou para você ser livre. Não entre novamente debaixo de jugo, de escravidão. Jesus morreu na cruz para dizer que nós também morremos para o pecado, e Ele ressurgiu, Ele ressuscitou, para que nós também pudéssemos ressuscitar para uma nova vida, sendo guiada pelo Espírito de Deus. O pecado não tem domínio sobre nós. A lei do Espírito da vida em Cristo nos livrou dessa lei do pecado e da morte. Mas tudo na vida é uma questão de escolha. Tudo na vida é uma questão de escolha. Pastor, então quer dizer que eu escolho pecar ou não pecar? Sim. Porque tudo na vida é uma questão de escolha. O pecado ele não aparece de uma forma assim moralmente reprovada no primeiro momento. Aliás, nós achamos que pecado é só aquele o adultério, o homicídio, aquelas coisas assim que a gente abomina moralmente. Mas tem muita coisa, querido, que nós deixamos a carne falar mais alto e daqui a pouco nós estamos ali pecando. Toda vez que nós optamos por atalhos na nossa vida, você pode ter certeza que esse atalho é um caminho que leva para a morte, porque é um caminho de pecado. Deus não tem atalho, amém? Deus não tem atalho, amém? Ele falou assim, ou o seu filho falou assim: eu sou o caminho. Ele não falou: eu sou o atalho, amém? E Ele nos prepara um atalho verdejando, ele nos prepara uma vereda verdejante, um pasto verdejante, uma vereda da justiça, por amor do nome dEle. Então, queridos, João também escreveu na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 1, João escreveu, 1 João, capítulo 2, verso 1, ele escreveu assim: essas coisas vos escrevo, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, pecardes, sabeis que tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Note que João escreveu se, diga se. O se quer dizer que pode ou não acontecer.
O se não é que vai acontecer. O quando é que vai acontecer. Vocês concordam? Jesus no Sermão do Monte, Mateus 6, lá no Sermão do Monte, ele está ensinando várias coisas. Dentre elas ele está ensinando como jejuar. Aí fala assim, ó, quando vocês jejuarem, não se apresentem contristados. Então quer dizer, quando é que vai chegar a hora. Crente que não jejua, não está fazendo o que a Bíblia diz. Que é quando é que tem que acontecer. Quando? Pode ser hoje, pode ser semana que vem, mas tem que acontecer. Quando jejuardes, vai acontecer. Diga, quando vai acontecer. Diga assim, se depende. Então é uma questão de escolha. Eu acho interessante que às vezes nós não chamamos essa responsabilidade. É muito mais fácil que, isso eu fiz por causa de A, por causa de B, por causa das circunstâncias. Hoje o tempo não dá. Eu poderia falar de vários homens, porque essa questão do pecado acontece nas melhores famílias. Não fique triste não. Fique triste se o pecado te dominar e você não tiver força para confessar, mas eu tenho certeza que todos nós temos força para nos arrepender e confessar o pecado. Mas eu poderia falar de tantos, por exemplo, Saul, que ele pecou contra Deus, havia uma direção dada a ele, ele pecou, mas ele não teve um coração ali arrependido. Ele se preocupou muito com a aparência dos homens. Tanto é que quando ele foi assim, infeliz em uma das suas investidas, aí ele pediu para que Samuel voltasse para ele, para que ele não fosse reprovado junto aos anciãos de Israel, porque ele queria ficar bem com os homens. Será que você quer ficar bem com os homens ou com Deus? Será que você tem se importado com o coração de Deus? Será que você tem considerado aquilo que Deus tem feito nos tempos e ainda faz hoje, para que você viva livre do pecado, livre dessa escravidão? Se alguém pecar, e o pecar na vida do cristão, do homem e da mulher de Deus, que tem se enchido do Espírito Santo, ele é ali algo acidental, algo que eu tentando acertar eu errei, não é algo deliberado. E aí, quando eu me encontro nessa situação, eu posso sim chamar o advogado, eu posso sim falar, Jesus, me ajuda, porque eu pequei contra os céus, eu pequei contra ti, eu pequei contra o irmão, eu pequei, me perdoa. E falta às vezes lágrimas, porque às vezes as mensagens que saem desse púlpito precisa gerar isso no seu coração, precisa gerar isso na sua vida. Sabe, eu preciso me humilhar, eu preciso me quebrantar, eu preciso falar, Deus, eu preciso tanto de Ti, eu preciso tanto do Teu perdão. Como nós cantamos, não é só da boca para fora, eu preciso de Ti, não, mas eu preciso mesmo, porque sem a Tua presença, eu não posso existir, não vale a pena eu dar mais um passo. Eu poderia falar de tantos, como eu falei, Jacó, Davi, até mesmo Pedro. Mas nós vemos vários homens como Jacó, Davi e Pedro, eles se arrependeram. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia e ficasse de pé no seu lugar, em Hebreus, capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo de número 26. Diz assim, Hebreus 10, 26. Porque se vivemos deliberadamente em pecado,
depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Preste atenção. Às vezes nós olhamos esse texto e achamos que os adversários são aquelas pessoas mundanas, as pessoas ímpias, as pessoas que fazem toda sorte de coisas terríveis, horrendas e que não conhecem a Deus. Mas, segundo a palavra de Deus, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Isso está escrito em Romanos 8, 7 e 8. Então, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aí lá em Tiago 4 diz assim: aquele pois que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou seja, se o pendor da carne é inimizade contra Deus, e se a amizade do mundo constitui-se uma inimizade com Deus, então, às vezes, até mesmo pessoas que já confessaram Jesus, quando andam deliberadamente em pecado, quando não se arrependem, quando não choram, quando não se quebrantam, quando endurecem o coração, estão insensíveis para com o pecado, estão deliberadamente ou escolhendo, fazendo escolhas pela mentira, pela falta de misericórdia, pelas coisas que pecam contra o corpo, tais quais prostituição. Nós podemos dizer que esses adversários, eles podem ser não apenas os adversários declarados, os ímpios, mas eles podem ser também as pessoas que escolhem o mundo, escolhem viver na carne. E é terrível quando nós lemos esse texto e vemos que se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, ou seja, tenhamos recebido o pleno conhecimento da verdade, é quem já recebeu o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Aí eu pergunto, o que você está esperando mais? Você está esperando Jesus morrer de novo na cruz? Você está esperando um novo sacrifício? Não, Hebreus fala que é só um, Jesus morreu de uma vez por todas. Feche os seus olhos agora. Agora é você e Deus. Você sabe o que precisa consertar na sua vida. Você sabe. Você sabe. Você sabe o que precisa. Qual que é o pingo no i. Você sabe o que está pegando. Você sabe qual situação ainda está mal resolvida na sua vida. Qual situação você sabe que ainda não tem sido agradável a Deus? É só você perguntar, é só você visualizar alguns momentos da sua vida presente, alguns momentos e falar assim: será que isso agrada a Deus? Porque pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que desagrada, tudo aquilo que entristece o coração de Deus, tudo aquilo que muitas vezes nós escolhemos fora da vontade de Deus. E Ele quer te resgatar nessa noite. Ele quer te resgatar nessa noite, porque é noite de Santa Ceia, e nós temos que ter temor e tremor, nós temos que ter reverência, nós temos que ter consciência. Nós não podemos ficar flertando com o pecado, achando que tudo vai bem, e que haverá uma chance. A chance é hoje, é o seu arrependimento hoje. Hoje, você pode abrir os seus lábios agora e começar a clamar pelo sangue do Cordeiro na sua vida. Esse sangue que já foi vertido na cruz, não é um novo sangue,
é o sangue do Cordeiro, da nova aliança. É o sangue de Jesus que foi ali aspergido, foi vertido lá na cruz do Calvário, para nos purificar, para nos salvar, para tirar todo o peso do pecado, para que nós não fôssemos servindo o pecado como escravos. Aleluia. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai, e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia as propostas vêm e me chamam. Todo dia vem as tentações e me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Ainda com seus olhos fechados, ainda com contrição, que você faça o seu exame de forma introspectiva, você e Deus. Você e Deus. Aleluia. Sabe, nós temos que rasgar as nossas vestes por saco, pano de saco, rasgar o nosso coração e gritar: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Está faltando às vezes é chorar, é gemer, porque o pecado dói. Ou somos insensíveis, temos nos acostumado, ou nós não queremos mais isso. E não pense você que é algo que acontece simplesmente porque aconteceu, não. Há um processo. Como nós sabemos, nós passamos por provação, sim. Mas a Bíblia diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Deus nos prova sim. Deus nos prova sim. A prova de Deus é para extrair do nosso ser o melhor que nós temos. A prova que Deus põe para você é para extrair o seu melhor, é para extrair o que há de melhor em você.
Mas a tentação do diabo, ela não vem de Deus. A tentação não vem de Deus. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. O diabo, sim, ele nos tenta. E ele nos tenta para extrair o que há de pior em nós. Mas você pode dizer nesta noite: não. Você pode dizer nessa noite: nunca mais. Você pode dizer para Jesus: sim. E não sendo tentado por sua própria cobiça. E quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Há um processo. Há um processo. A tentação não é pecado. Você pode fugir da tentação. Você pode fugir da aparência do mal. Você pode, porque você tem o Espírito Santo de Deus. Você tem a vida de Deus em você. Você é mais do que você mesmo sabe. Porque quem habita em você é o Deus Todo-Poderoso, que te fortalece. Aleluia. Aleluia. Nesta noite, eu quero fazer um desafio. Eu vou fazer 2 orações. O tempo já está passando, mas eu quero fazer 2 orações. E nesta noite eu quero fazer a primeira oração, mas com pessoas que querem dizer não a partir de hoje para o pecado. Pessoas que querem dar um basta, um ponto final em alguma situação que está presente ainda na sua vida. E o Espírito Santo está falando contigo nesta noite. Se você quer andar tomando posse da herança de Deus, da condição que Deus te propôs, da condição que Deus te pôs, como filho vencedor, então eu gostaria, se você assim deseja, você vai se ajoelhar aí onde você está. Você vai se ajoelhar aí. Você que não pode se ajoelhar, você vai colocar a mão no seu coração. Mas hoje, essa situação tem que ser dado um basta. Essa situação não pode prosperar. E nós vamos orar, você vai abrir a sua boca. A Bíblia diz que o mesmo Espírito intercede por nós até com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. Então, se você quiser gemer na presença do Senhor, você pode. Se você quiser gritar, se você quiser bradar, se você quiser agora em línguas orar, mas se quebrante diante do Senhor nesta noite. Se quebrante diante do Senhor nesta noite. Oh, Shemanarabas.
perdoar os nossos pecados, Senhor, nos purificar de toda injustiça. Nesta hora, nós vamos participar da Santa Ceia. Você vai se colocar de pé. Eu vou fazer mais uma oração antes da Santa Ceia. E eu queria que você orasse comigo. Você pudesse orar comigo dizendo: Senhor meu Deus. Todos com os olhos fechados, com a mão no coração, diga: Senhor meu Deus, nesta noite eu ouvi a tua palavra e sei que eu não posso ser amigo do mundo e ser amigo do Senhor. Eu escolho nesta noite ser teu amigo. Eu escolho abrir a porta do meu coração, da minha vida, e chamar a Jesus para que entre. Eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Ele morreu na cruz pelos meus pecados. Salva-me, Senhor. E eu, Pai, que um dia andei em teus caminhos, mas me desviei, busquei atalhos, busquei aquilo que não era a sua vontade. Mas nesta noite, arrependido eu volto, na certeza que serei aceito, que serei recebido, porque o Senhor me ama, o Senhor me ama, e eu me reconcilio com o Senhor nesta noite, ainda com os olhos fechados. Eu quero perguntar aqui nesta noite, se alguém fez essa oração que nós acabamos de fazer e se identificou com ela, eu queria que você levantasse a sua mão bem alta, que eu quero orar por você, fazer mais essa oração. Amém. Eu vejo mãos levantadas aqui nesta noite. Amém. Aleluia. Amém, Jesus. Você que acabou de fazer essa oração comigo, nós fizemos todos juntos, e você se identificou com ela, recebendo Jesus como seu Senhor, ou talvez se reconciliando com Ele. Nesta noite, você pode levantar sua mão o mais alto que você puder, que eu quero orar por você. Isso, amém. Eu vou pedir agora que essas pessoas que levantaram as suas mãos, e talvez até aquelas que não levantaram as mãos, mas querem receber Jesus, ou querem reconciliar com Ele, venham aqui à frente agora em nome de Jesus. Venham, isso, fiquem aqui de frente para mim, assim de frente para mim, por favor. Isso, aleluia. Cheguem mais para cá, por favor. Isso, pode vir. Você que quer receber Jesus, ou quer se reconciliar com Ele, nesta noite, é a sua oportunidade. Não protele algo que você precisa fazer hoje. Não adie algo que você precisa fazer hoje. O Senhor está falando com você nesta noite. A igreja, levante as mãos para essas pessoas que estão aqui à frente. Pai, eu quero abençoar essas vidas, Pai. Eu abençoo, Deus, essas irmãs. Pai, eu abençoo para que elas possam receber
o seu perdão, receber o seu amor. Eu abençoo esse varão, esse homem, abençoo essas vidas, porque elas são ligadas agora ao seu coração, por meio do sangue de Jesus. E em nome de Jesus, nós declaramos que nada pode separá-las do teu amor, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem qualquer outra criatura pode separar. Pai, e nós declaramos que está cancelado também sobre a vida delas todo escrito de dívida. A lei do pecado e da morte não tem mais efeito sobre elas, porque sobre elas pairam o Espírito da vida, a lei do Espírito da vida, para que elas não sejam mais escravas do pecado, e vão andar em novidade de vida. Assim nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Vocês que vieram aqui à frente, saibam de uma coisa: Jesus ama muito vocês. Sabe, por isso que nessa hora os nossos olhos se enchem de lágrima, às vezes nosso coração bate mais forte, porque o que acontece agora é algo que nenhum homem pode fazer, só o Espírito Santo. É Ele habitar em vocês. Mas Jesus também disse que nós poderíamos contar com Ele, e nós também podemos contar com a família dele, a família de Cristo, a família de Deus. E uma parte dessa família está reunida aqui, ela é muito numerosa. É todas aquelas pessoas que, assim como vocês e eu, já nasceu de novo, já aceitou Jesus. E eu quero que vocês agora, eu vou contar até 3, vocês vão se voltar para trás, para conhecer essa família e receber um abraço dela. Amém? Que essa família quer caminhar com vocês, ajudar vocês. Quando vier a tentação, vier alguma situação difícil, vocês vão orar, vão buscar o Senhor, mas também vão poder contar com a família de Deus aqui nessa terra. Amém? 1, 2, 3. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Sejam bem-vindos à família de Deus. Vou pedir agora, vocês acompanhem os irmãos, porque eles vão tomar nota do seu nome e do seu telefone, porque nós queremos caminhar juntos. Eu queria que você se assentasse, a igreja pode se assentar. Aqui estão, então, os elementos da Santa Ceia, os elementos da ceia do Senhor estão postos à mesa. E Jesus está chamando, Jesus está te chamando para participar da mesa, para participar desse banquete espiritual. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O que nós vamos fazer aqui é espiritual. O pão, o cálice, eles são pão e suco de uvas, mas o que eles representam é algo espiritual. E só consegue discernir o corpo e o sangue aqui representados quem já nasceu de novo. A todos quantos Jesus chamou, a todos quantos receberam Jesus como Senhor e Salvador. E qual que é a evidência do novo nascimento? O batismo nas águas. Ou seja, o simbolismo também do batismo, que é uma das duas ordenanças de Jesus, mostra que aquela pessoa que nasceu de novo, ela nasceu de novo mesmo. E ela está dizendo ali no batismo: eu não me vergonho de ser parte da família de Deus.
Então, se você já nasceu de novo, aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, até teve a oportunidade hoje, e já desceu as águas, já se batizou, porque esta é o símbolo do seu novo nascimento. Então você vai poder participar da mesa. Amém? Eu creio que hoje nós já fizemos a nossa reflexão, nesse momento de quebrantamento, quando nós nos ajoelhamos. Então eu queria que vocês ficassem de pé, os que vão participar da ceia, e os diáconos, as diaconisas já podem servir. Aqueles que vão participar da Santa Ceia se coloquem de pé. Os diáconos, as diaconisas podem servir. Foi o amor que pagou com sua própria vida, pecado e dor carregou, e ao mundo trouxe a esperança. Foi o sangue de Jesus que me lavou, foi o sangue que por mim derramou, se sacrificou e me salvou. Foi o sangue que me fez um vencedor. Salvador, Santo, morto em meu lugar, o Cordeiro, o grande eu sou, que tira o meu pecado. Foi o sangue de Jesus que me lavou, foi o sangue que por mim derramou, se sacrificou e me salvou. Foi o sangue que me fez um vencedor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então você agora, se você estiver com a sua família, você vai trocar o cálice, né, com seu esposo, com a sua esposa, ou com os seus filhos que já foram batizados e estão podendo participar. Se você não estiver com a sua família, você vai procurar algum irmão, um irmão procura um irmão, uma irmã procura uma irmã, e você vai trocar o cálice ali, não é? Vai compartilhar o pão, e a igreja toda fique de pé agora, e você pode comer do pão, pode beber do cálice, amém? Faça isso em família, faça isso assim com os irmãos, amém? Aleluia. Você pode comer, e você pode glorificar o Senhor nessa hora. Coma do pão, beba do cálice, não é? Comece a glorificar o nome do Senhor nessa hora, amém, Jesus? Não há maior amor,
vencedores aplaudem. Os vencedores aplaudem ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia, 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 oh aleluia, aleluia. E pensar que lá no céu, para onde eu e você vamos, vai ser ainda melhor. Amém? Então não troque, querido, não vale a pena, não compensa. Amém? Eu queria fazer uma última pergunta aqui. Quantos aqui ainda não foram ao encontro com Deus? Quantos aqui ainda não foram ao encontro com Deus? Levanta sua mão assim. O encontro é semana que vem. O encontro é sábado, sexta-noite, sábado e domingo. Então você que ainda não foi ao encontro com Deus, faça a sua inscrição hoje, querido. Levanta sua mão de novo assim, bem alto. Levanta aí, quem não foi ao encontro, levanta bem alto. Líder de célula, tá olhando aí essas mãos levantadas? Cadê os líderes de célula aí? Então eu vou dar uma bênção apostólica. Você já vai direto nessas pessoas aí, para confirmar a inscrição delas em nome de Jesus, viu? Pela fé, amém? Eu queria falar para você também. Às vezes alguém pergunta assim, pastor, sempre na Santa Ceia, os que são batizados participam. Eu queria me batizar, o que eu preciso fazer? Então você vai me procurar, procura a pastora Ana Cláudia, procura qualquer líder de célula dessa igreja, né, os diáconos, a liderança que dos ministérios da igreja estão ali com todas as informações para te apresentar, que você possa, no próximo batismo, estar descendo as águas, estar confirmando a sua decisão por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos, uma semana de vitória, sem pecar. Maior amor, maravilhosa graça, eu pecador, E mesmo assim derramou seu sangue por mim. Foi o sangue de Jesus que me lavou. Foi o sangue que por mim derramou. Se sacrificou e me salvou. Foi o sangue que me fez um vencedor. Sacrificou